Você é meu filho querido e amado. Eu estou contigo, aleluia. Eu estendi minha mão, eu te resgatei, eu te enxertei na videira verdadeira e você é meu. Você pode levantar a mão e dizer: eu sou teu, Jesus. Eu sou teu filho, eu sou teu filho, eu sou teu filho, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo, né? Ele é bom demais. Sabe que eu vejo uma cena de Jesus fazendo conosco, que só um pai pode fazer isso com o filho. A palavra de Deus diz que Ele trocou as nossas cargas. E aí eu fico imaginando eu com a carga bem pesada. E Jesus vem e diz: não, minha filha, você não pode levar essa carga, deixa que eu levo por ti. Só um pai. Você pode dizer isso? Só um pai amoroso podia lembrar de mim. Aleluia. Pastor Everaldo Silva, homem de Deus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Deus está no controle de tudo. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça bendita, Senhor, o Teu grande amor, as Tuas ricas bênçãos sejam derramadas sobre a vida das nossas crianças. Abençoa, Senhor, todas as crianças, seus pais e aquelas que estarão cuidando delas no momento em que os Teus filhos estarão sendo alimentados da Tua palavra. E claro que elas também estarão sendo alimentadas da Tua palavra, estarão aprendendo princípios nas salinhas para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que todas sejam abençoadas com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu fiquei sabendo que domingo aqui Deus falou de forma tremenda com todos aqui, né? Domingo Deus está falando com todos nós, para a glória do Senhor. E hoje é a nossa 7ª semana, né? Amém? De 12, nessa campanha, derrubando as muralhas, quebrando as fortalezas do inimigo da nossa alma. E Deus tem nos ensinado princípios. Nós aprendemos com as Sagradas Escrituras, nós aprendemos com a Palavra de Deus. E eu costumo dizer que a Bíblia é como um quebra-cabeça. E você tem um quebra-cabeça, você pede ajuda para algumas pessoas. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. E a gente vai conectando os versículos. Só que no quebra-cabeça dos homens, eles fazem de tudo para complicar. O nosso Deus faz tudo para facilitar. Então Deus facilita para nós, nos ensinando princípios. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então abramos a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu quero falar para os meus irmãos que eu tenho saudade. Sinto saudade do louvor. A gente andando muitos anos juntos. E viemos todos para cá. Eu tive que retornar para a sede, eles ficaram. E como eles fluem no louvor, um louvor abençoado. Não que os outros lá também não. Mas é porque a gente rodar muitos anos juntos. E quando você anda muito tempo junto com uma pessoa, você se desconecta, você sente falta, né? Isso é normal, isso é comum. E eles ficaram todos aqui, os músicos, todos eles, e louvando, e a filha do Senhor com essa voz, né? Voz ungida, todos eles uma voz ungida. Oh, glória a Deus. Estava meditando na palavra, Deus falou: eu vou dar um ponto de equilíbrio para todos.
E é dentro dessa mensagem. Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-se, andar contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler novamente o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Levanta sua mão e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, que está o Teu rebanho, somos todos as Suas ovelhas, Tu és o nosso pastor. A Tua palavra nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele deita-me em verdes pastos, em pastos verdejantes. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos guia pelas águas, mansamente pelas águas tranquilas, e refrigera a nossa alma pelo amor do Teu santo e bendito nome. Tua palavra nos diz, Senhor, que mesmo andando pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está com a gente, o Senhor está com todos nós. A Tua palavra nos diz que o Senhor prepara um banquete na presença dos nossos inimigos, e o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice, o cálice transborda. A Tua palavra nos diz: certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão, andarão com a gente todos os dias da nossa vida, para todos sempre. Nós cremos nessa palavra. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus nos deu um tema para essa palavra. Eu posso viver. Fala, eu posso viver. Nós podemos viver. Nós viveremos. Nós caminharemos. Nós andaremos em esperança. Nós prosseguiremos em vida, em esperança, de cabeça erguida, de cabeça levantada. Não importa as situações, não importa as circunstâncias, porque maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com vocês, maior é aquele que está com todos nós. E se o maior, o Todo-Poderoso está conosco, então de uma coisa eu tenho certeza: eu posso viver, eu posso caminhar. Dentro desse contexto, onde Paulo disse: eu aprendi a viver contente. A palavra quer dizer satisfeito, a ponto de não perturbar-me ou inquietar-me. Eu aprendi, Paulo está dizendo, eu aprendi. Então se ele aprendeu com alguém foi referência para ele, alguém ensinou a ele. E eu aprendi a andar contente, satisfeito. Eu estou satisfeito. E a minha satisfação é grande, Paulo está dizendo. E a minha satisfação é grande. Ela é de tal tamanho que eu não vou me perturbar. Isto é, nada vai roubar a minha paz. Nada vai me perturbar. Nada vai tirar o equilíbrio da minha vida, nada irá me desequilibrar, nada vai me afrontar, nada vai me abater, porque eu aprendi a andar e andar contente. Quando eu olho para a cruz e vejo Jesus, e que Ele foi fiel até a morte de cruz, e triunfou na cruz, eu posso andar, porque eu sei que Ele está comigo. Irmão, parece uma palavra de autoajuda, se você quiser entender dessa forma, mas não, é uma palavra de fé, é uma palavra de vida, e está nas Sagradas Escrituras, e nós precisamos crer. Jesus disse:
se creres em mim, como diz as Escrituras, no seu interior vai fluir rios de água viva. Então, levanta sua mão direita e declare, libere a palavra: eu vou viver uma virada. Eu posso viver e eu vou viver. Então fala de alguém que é estável. Paulo era estável. Era uma pessoa que tinha estabilidade. Nós podemos ser como ele, andar como ele, viver como ele, porque o Espírito que estava sobre ele está sobre mim, sobre você, sobre nós. Sim ou não? Maior é aquele que está em nós. Por isso que no versículo 13 ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele tem convicção da sua fé. Claro que nós estamos em uma guerra e vivemos em uma batalha travada no mundo espiritual. Satanás, com as suas forças demoníacas, trabalha com todo o afinco. Eles não dormem, eles planejam e usa de pessoas nessa terra que não querem nada com Deus. E todos aqueles que não querem nada com Deus são potenciais pessoas que Ele irá usar para querer nos afrontar. Porém nós aprendemos com Deus que eu amando a pessoa que me persegue, Deus repreende o demônio da vida daquela pessoa. A gente precisa entender isso. Eu posso viver e vou viver. O intuito do inimigo é colocar dentro de nós fortalezas, construir uma fortaleza, construir uma muralha dentro de nós, para gerar instabilidade, para nos desestabilizar, para nos levar-nos a um patamar de uma loucura. Quantas pessoas já tiraram as suas próprias vidas? Vocês sabiam que no nosso país o homicídio está, o suicídio, perdão, como o homicídio também, infelizmente, mas o suicídio está crescendo a passos largos na nossa nação, e principalmente no meio dos jovens e de adolescentes, como também de pessoas, e principalmente na desestabilidade, na instabilidade da nossa nação, um país instável, não há uma estabilidade, e as pessoas sonham, elas planejam, elas criam projetos na sua mente, e de repente tudo aquilo se desmorona. É como um castelo de areia que vem o vento, que vem as águas e destrói. E as pessoas, elas se fecham, elas se trancam, elas se travam, elas não têm mais esperança, e elas desistem da sua própria vida, desistem da sua família. Uns desistem do casamento, outros desistem dos filhos, outros desistem dos seus pais, outros desistem até mesmo de Deus, desistem do lugar onde eles estão se congregando, de onde eles estão se alimentando, desistem dos estudos, desistem de tudo, e o diabo coloca ele dentro de um casulo, de uma depressão, ao ponto de matar aquela pessoa. Mas Deus tem uma palavra para você, e você vai sair daqui declarando: eu vou viver, eu posso viver. Acabamos de ler um texto de um homem que foi perseguido, foi apedrejado, foi chicoteado, foi traído, foi abandonado, foi esquecido pelas pessoas, mas não por Deus. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Agora tudo é uma questão de fé. Fala comigo, tudo é uma questão de fé. Não. Eu vou falar, se você crê, fala comigo. Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza. Certeza, certeza. Fala comigo, certeza. A certeza daquilo que não se vê. Deus está no controle. Estabilidade. A estabilidade emocional. Uma pessoa desestabilizada emocionalmente, ela não será produtiva.
ela não consegue prospectar coisas para o futuro, ela está desestabilizada, ela emocionalmente, ela não conseguirá ter um diálogo, não terá um diálogo com o seu esposo, não terá um diálogo concreto com a sua esposa, não haverá diálogo no lar, não haverá uma conversa entre famílias. Uma pessoa desestabilizada, a gente conhece, tem muitas pessoas que estão nesse patamar, mas Deus quer arrebentar com essa muralha no nome do Senhor Jesus, trazer o equilíbrio, fala comigo, equilíbrio. A palavra estabilidade significa estável, uma pessoa estável, não é uma pessoa que muda, uma hora está com humor, outra hora está mal-humorada, uma hora está mal consigo mesmo, tem um que é mal com Deus, mal com isso, mal com aquilo, mal com tudo, e aí ele comete um erro, ele entra no caminho da murmuração, e a murmuração é discoteca para o diabo e soa mal nos ouvidos de Deus. O diabo ele procura com todo afinco nos desestabilizar, ele quer desestabilizar a nossa fé para nos levar ao nível da murmuração, porque ele sabe que Deus não suporta murmuradores. Eu vou repetir, Deus não suporta murmuradores. Porque a maioria dos israelitas que tinham mais de 20 anos de idade não entraram na terra prometida e foram mortos no deserto, porque eram murmuradores. Eles não passaram na prova, eles não passaram pela provação, eles não confiaram, eles não acreditaram no seu Deus. Irmão, todo mundo nessa terra está sob a influência do mundo espiritual, e pelas atitudes e ações dá para saber por quem ele está sendo influenciado, se é por Deus, pela palavra de Deus, ou se é pelo inimigo da sua alma. O diabo quer que nós perdemos. Quando nós murmuramos diante de uma situação, diante de uma adversidade, em vez de facilitar as coisas, vai piorar. Eu vou repetir. Quando nós murmuramos diante de uma situação, quando nós murmuramos diante de uma adversidade, as coisas só tendem a piorar. Exemplo, qual é a situação do nosso país hoje? Eu não sou político, já está acabando mais uma eleição e eu não venho falar de candidatos nenhum, estou falando de uma realidade. Qual é a situação do nosso país hoje? Como está o nosso país? Como os nossos governantes que governaram há mais de uma dezena de anos o nosso país, como foi que eles deixaram? Qual a situação? Recessão. Nosso país mergulhou em uma recessão. O nosso país está numa situação em que os assaltos aumentam, sim ou não? O tráfico aumenta, pessoas assassinadas aumentam, os estupros estão aumentando, e aumentam um bocado de coisas. Você olha nos noticiários, só vê notícia ruim. E se você colocar sua mente nessas notícias ruins todos os dias, você vai chegar ao ponto de dizer: Deus, cadê tu, Senhor? Onde o Senhor está? O Senhor está vendo essa situação? Cadê Deus? E o diabo vai continuar e vai se aproveitar e dessa brecha, desse canal que foi aberto para querer desestabilizar a igreja. Meu irmão, a igreja é o fiel da balança. A igreja, ela é a luz no meio desse mundo de trevas. A igreja, ela é o sal que dá o tempero. Ela é a luz que brilha. Se o inimigo conseguir desestabilizar a igreja do Senhor, a mim e a você, o que será disso aqui, meu irmão? Devemos nos mover pela fé. Senhor, em vez de eu murmurar, eu vou cantar um novo cântico. Senhor, em vez de eu lamentar aquilo que foi tirado, aquilo que eu perdi, eu vou te louvar, porque eu tenho vida para te louvar. De bens materiais que passaram, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho filhos para abraçar, eu tenho uma esposa para amar, você tem um esposo para você amar. Olha como coisas importantes você tem. E se mantém firme, porque tudo isso vai passar, a chuva vai chegar, a terra será regada, as sementes que foram lançadas vai frutificar, vai dar frutos. Quantos estão entendendo aqui até aqui essa palavra, irmão?
Paulo diz no versículo 11, Filipenses 4:11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi, outras traduções, ou a andar contente, aprendi a andar contente. Aqui está falando de uma pessoa que tem fé. Fé, ele demonstra em quem ele tem fé e quem é a sua fortaleza. No versículo 13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então por que ele aprendeu a andar contente, na fartura como na escassez? Com amigos ou sendo perseguido pelos seus inimigos? Por meio daquele que ele estava servindo, por meio daquele que ele pregava, que ele cria, Deus na vida dele. Ele falou, não importa a situação, eu vou viver. A situação que nós nos encontramos nesse momento. E o que é circunstância? Uma circunstância diversa, sai com o seu veículo e às vezes o semáforo fica verde, você vai passar, vem um cara, um imprudente, e avança o semáforo vermelho e bate no seu carro, você não tem seguro, vem um prejuízo, e aí você entra numa circunstância de um prejuízo. Qual será a reação diante do carro batido? Irmãos, olha, desgraçado, eu acabei de sair de um culto infeliz, eu estava orando por você, e tu me causa um prejuízo desse, vai comendo o cão e vai esmurrar o cara. Teu irmão diz, dá vontade. Pode até dar vontade, mas aí tem um fruto do Espírito Santo, chamado mansidão e domínio próprio. Então ele te segura, fica só na carne. E fica orando, Espírito Santo, me controla, me controla, me controla. Eu creio, eu creio, eu creio. Então uma circunstância. Às vezes está na igreja, algumas recebe uma ligação, está em casa, ó, o filho, olha, o menino aqui está vomitando, está com febre, está aí com 39, já indo para 40, e agora, o que nós vamos fazer? Nem dinheiro eu tenho para comprar o remédio, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Oh Deus, olha aí, Deus, eu vou orar no meu filho, no nome de Jesus. Eu posso não ter dinheiro para comprar o remédio, mas eu tenho fé para orar no nome de Jesus. Começa a mudar, quem está entendendo até aqui? Eu posso viver, fala, eu posso viver. É igual um rapaz aí, uma moto para trabalhar, servir, ganhou uma moto para poder ir fazer o programa de rádio, para vir para a igreja, levar o filho no colégio, e está lá, leva a filha no colégio, quando chega em casa com essa moto abençoada que Deus deu, chega um cara, coloca uma arma dele, desce aí vagabundo, é um assalto, ainda chama o coitado de vagabundo no chão, põe no chão, monta na moto e vai embora. E aí, fazer o que diante da circunstância? Aí é uma circunstância, aí fazer o que, irmão? Agir com as armas do homem? Não, com as armas de Deus. Vai-se os anéis, fica-se os dedos. Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar. Vai comendo, cão. Eu não vou sair da onde Deus me colocou. Pastor, roubaram a minha moto, roubaram. Sim, quem foi que perdeu ele? Rapaz, quem rouba crente fiel, levou uma maldição para ele, não sei quanta geração para frente. Eu vou repetir isso aqui. Quem pega a coisa alheia de um crente fiel, ele não sabe o que ele levou para a vida dele. Morte. Morte. Pastor, está jogando praga? Não, estou não, irmão. É isso mesmo. Meteu a mão, agora fique firme. Fala, eu não vou murmurar. Eu vou adorar. Adore a Deus, irmão, adore a Deus. Deus está falando princípios de fé. A muralha vai cair, as fortalezas vão ser quebradas. Entra na tua casa, louve a Deus. Entra no teu comércio, louve a Deus. Ande nessa terra, louve a Deus. A tua vida será um testemunho para a glória dEle. Estabilidade, fala estável, firmeza, sólido, permanente, equilíbrio. Paulo era emocionalmente equilibrado. Você já conheceu alguém desequilibrado, desequilibrada? Eu mesmo. Eu conheci eu.
Era desequilibrado, irmão. Qualquer problema a gente enlouquecia. Meu Deus, eu não sei o que, queria resolver. Pulava, pulei janela, já pulei muro. E queria resolver, e resolver do jeito do homem. E não é assim. É do jeito de Deus. Deus está sempre falando, e Deus está falando comigo e com você nessa noite. Equilíbrio, fala, equilíbrio. Pastor, aprendi para a gente ser equilibrado, a gente tem que fazer aquele negócio do mantra, do zen. Acender incenso. Entra dentro da casa. Quando seu marido entrar dentro da casa, está você com uma pedra lá, aquela pedra de cristal na mão. Eu falei, enlouqueceu. Está doida. Ou o esposo do mesmo jeito. Não, pega a Bíblia. Pega a Bíblia e começa a citar textos bíblicos. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Tem um homem chamado George Miller, no século XIX para o século XX. Ele tinha um orfanato e cuidava de crianças, e era pela fé. Essa história está escrita no livro Heróis da Fé. E ele chegou de manhãzinha, o secretário chegou para ele e disse: meu pastor, hoje não tem nada para as crianças comer. O que nós vamos fazer? Ele não se preocupa não, filho. Coloca as crianças para sentar, senta em volta da mesa, coloca todas elas. E aí, vamos fazer o quê? Vamos cantar, vamos orar. E eles estão lá com as crianças dormiram, se levantaram de manhã, estavam com fome. Queriam comer um pão, queriam tomar um leite, tomar um café, e não tinha nada. De repente bate na porta, no portão do orfanato. Sei, vocês estão precisando de alguma coisa aí? Porque estava passando, o caminhão quebrou aqui em frente. Eu estou cheio de mercadoria, leite, essas coisas, e vai se estragar. Naquela época não tinha os caminhão frigorífico. O leite vai se estragar, tem um bocado de coisas aqui. E para que não se estragar, vocês estão precisando. Oh, meu filho, aleluia. Crianças, vamos começar a glorificar ao Senhor, porque Deus colocou o pão na mesa. Deus trouxe o pão na mesa. Então aquele homem, George Miller, o que ele fez? Ele não perdeu o equilíbrio, ele não foi murmurar, ele não foi lançar no rosto de Deus e dizer: olha, Senhor, eu abandonei a minha vida, eu deixei minha vida lá fora para cuidar de orfanato, para cuidar de crianças, e olha a situação que nós nos encontramos. Será que o Senhor não se compadece? Ele não foi falar nada disso, ele foi orar ao Senhor. Ele levantou um sacrifício de louvor a Deus. Sabe o que é sacrifício de louvor? É louvar a Deus em meio à situação e às circunstâncias. Aí Deus enviou o corvo para trazer, meu irmão. Deus faz milagre. Tem fé aqui na Logo Sul? Tem. Fala, equilíbrio. Irmão, a palavra equilíbrio quer dizer que está em equilíbrio, que tem juízo. Uma pessoa equilibrada é aquela que tem juízo. Uma pessoa desequilibrada, ela perdeu o juízo. É uma pessoa sensata, razoável, imparcial, aquele que aguenta em situação difícil. Vou repetir, a palavra equilíbrio quer dizer aquele que tem equilíbrio, que tem juízo. Ele é ponderado, sensato, razoável, imparcial. É aquele que aguenta. É aquele que aguenta na situação difícil. Tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que estão ensinando de forma errada. Quando se aplica o versículo, esse versículo aqui, o 13 de Filipenses capítulo 4, versículo 13, aplica-se ele no de conquistar, aqui é no de resistir. Às vezes ensinam, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, irmão, e você pode, e você vai conquistar isso, vai comprar isso, vai fazer aquilo, vai fazer tudo isso, vai fazer tudo aquilo. Você pode, porque Ele te fortalece. Aí leva a igreja no de possuir, mas o texto é no de resistir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de você. Meu Deus do céu, crente, cadê a igreja, gente?
resistir o diabo e ele fugirá de você. Tiago, capítulo 4, 7, se não me falha a memória, resistir o diabo. Mas como nós resistimos Satanás? Quando nós nos sujeitamos a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Como que nós resistimos Satanás? Orando, louvando, vivendo, amando, perdoando, procurando ser íntegro, procurando ser reto e dizer para ele: ó, seu maluco, seu sujo, seu podre, seu tietê, aqui não, eu sou um adorador. Aleluia. Então é resistir, fala comigo, resistir, resistência. Vem os ventos. Quando a igreja iniciou-se no bairro de Fátima, um dia estava num culto de oração, estávamos orando em um culto como esse. E Deus me fez olhar para uma senhora que estava de joelhos. E Deus me fez ver de olhos abertos, aquela mulher de joelhos orando, e uma tempestade grande vindo sobre ela, sobre a casa. E ela não estava dentro da casa, ela estava do lado de fora, de joelhos. E aquele vento batendo em cima, batendo nela e tentando levar. E Deus me fez ver tudo aquilo. E ela simplesmente ali orando, e nem mexia o cabelo. E eu fiquei vendo aquilo, olhos abertos. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Ele falou: é assim que é a vida de quem confia em mim e acredita. Agora diga para ela: eu estou no controle. E nós sabemos que aquela mulher passou, mas Deus deu a vitória para ela. Só que aquilo que Deus me fez ver na vida dela também foi para a minha vida e para a vida de toda a igreja, a vida de todos nós. Meu irmão, Satanás, às vezes ele vem com todo o seu poder fraco, ele vem com as suas últimas cartadas. O problema é que pessoas, quando ele dá as suas cartadas, pessoas se desestabilizam, pessoas vão murmurar, pessoas retrocedem, pessoas recuam, pessoas perdem o foco. Meu irmão, não se preocupa, fica firme, vai dar tudo certo. Aleluia. Oh, aleluia. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a andar contente. Sabe o que é isso aqui? Fala comigo: autossuficiência interior, não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus que habita nele. Então aqui fala de uma autossuficiência. Eu já preguei aqui no domingo sobre os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo: amor, que é a terra fértil onde brota todos os demais frutos. O amor, você tem um amor ágape de Deus na sua vida. Consigo ele traz a alegria, gozo, alegria. A alegria gera paz. Essa paz é interior, não é paz. Não, você serve a Deus e pronto, vai ter paz no mundo, paz com as pessoas. As pessoas podem fazer guerra contra você, as pessoas possam perseguir você, a situação ou as circunstâncias podem ser adversas, porém o Espírito de Deus está em você. Então você tem paz interior, você tem a autossuficiência interior. Não é méritos meu nem seu, é o poder de Deus. Aleluia. Fala comigo: quem tem a paz de Deus interior tem palavras para aconselhar outras pessoas. Oh, aleluia. Fala comigo: eu não vou viver uma vida de lamentos, eu vou adorar. Irmãos, crescer em Deus é chegar ao lugar. Crescer em Deus é chegar ao lugar aonde se pode estar satisfeito. Fala comigo: crescer em Deus é chegar em um lugar aonde pode se estar satisfeito. Não se importando
com a situação e as circunstâncias. Eu estou satisfeito. Se nós dependermos das coisas exteriores para vivermos em satisfação, vamos viver sempre desequilibrados. Primeira coisa que Deus nos ensina isso. Você não precisa das coisas materiais, das coisas exteriores, para gerar uma satisfação na sua vida, uma satisfação interior. Ele nos preenche. Irmãos, o vazio do homem é do tamanho de Deus. Eu vou repetir isso. O vazio do homem é do tamanho de Deus. Quem pode preenchê-lo? Somente Deus pode preencher essa pessoa. Nós nunca estaremos satisfeitos, nunca seremos realizados com as coisas deste mundo perecíveis. A realização total, a realização pessoal, sempre queremos mais. Por isso que o planeta Terra tem prazo de validade. As pessoas estão destruindo o seu habitat natural, tanto que em vez deles se preocuparem com o seu habitat natural, estão investindo bilhões, procurando um outro planeta para pensar no escape. Em vez de gastar os bilhões em pesquisas, em outras coisas, em tecnologias para ir atrás de um planeta lá fora, invista esses bilhões no seu próprio planeta e deixa de ser uma pessoa, deixam de ser egoístas, deixam de ser pessoas insatisfeitas e sejam satisfeitas com aquilo que Deus tem dado. Pessoas bilionárias e elas querem mais. Você imagina um homem que tem 78 bilhões de dólares, ele quer mais. O outro tem 60 bilhões de dólares, ele quer mais. O que tem 50, o que tem 20, 10, enfim, um milionário, ele quer sempre mais. E se for possível, ele mata, ele destrói, ele desmata, ele acaba com o seu habitat natural, porque ele quer mais, porque ele não tem uma realização total na sua vida. Somente Deus pode fazer isso na vida de um homem. Somente Deus. Fala, minha satisfação está em Deus. A nossa satisfação tem que estar em Deus. Estamos aprendendo princípios, irmãos. Eu vou voltar a falar, achamos que tudo se resolve com sacrifício. Achamos que tudo se resolve com um desafio. Achamos que tudo vai se resolver em sacrificar alguma coisa. Mas será que nós estamos dispostos a sacrificar a nós mesmos? A palavra do Senhor diz: apresentai-vos ao Senhor os vossos corpos em sacrifícios de adoração a Deus. Os nossos corpos, a nossa vida. Trabalhamos com princípios, e isso vai gerar paz no nosso ambiente, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Quando nós estamos desconectados das coisas materiais, eu quero ser feliz nessa explicação. Não que você não possa ter, o que você não possa conquistar, ou não que você não possa possuir, mas que essas coisas não possuam você e não tenha você. Quem está me entendendo até aqui? As coisas, ela pode estar na sua mão, mas não no seu coração. Quem é que tem que estar no seu coração? Deus. Se Deus estiver no nosso coração, as coisas vão ficar mais fáceis, porque o foco do diabo é alcançar o nosso coração e nos desestabilizar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pessoas que são materialistas, pode ter uma noite maravilhosa com a sua esposa, mas quando ela entra dentro do carro, vai sair, e a mulher bate a porta do carro, ele briga com ela, discute: ei, tá vendo essa porta? Não! Acabou o dia. Porque ele é materialista. Vive um ambiente de opressão. Se um copo cai e quebra, é briga.
O copo caiu, o cara se transforma, parece um leão de chácara e vem com tudo. Ei, como que ele quebrou esse copo? Olha o copo, é só um copo, irmão. Aí o diabo percebe que a pessoa perde o equilíbrio, fica desequilibrada diante de algum prejuízo que seja material, ele vai enviar uma manada de demônios. Todo dia vai ter copo quebrado, o carro vai quebrar, o pneu vai furar, o ladrão vai roubar, vai enviar um inferno para a vida dele. Quem está entendendo aqui? O que é isso, pastor? Preste atenção. 2 pugilistas estão lá no ringue, estão lutando boxe, um batendo. Lá de fora tem um técnico, e o técnico está observando, está olhando tudo. Aí pá, acertou, o cara sentiu. Quando termina ali o round, ele chegou, continua batendo, bate no baço, bate no fígado. Dá lá que ele está sentindo, vai, continua batendo. É assim que o diabo faz com os capirotos dele, irmão. Olha, vai lá, você viu lá? Ele perdeu, ficou desequilibrado nessa situação. Foi, só furou um pneu? Foi, agora fura os 2. Vamos ver o que vai acontecer. No dia fura os 4. Vai lá, vamos lá. E todo dia, o cara vai ficar maluco. Mas diante, eu não sei porque que Deus está mandando para ganhar. Aleluia, eu sei por quê. Deus está falando. Quando a gente perde alguma coisa, você glorifica o Senhor, começa a louvar a Deus. Pode ter certeza que Deus vai dar mais. Pode ter certeza que Deus vai dar mais. Eu e minha esposa, nosso primeiro carro melhor, compramos uma Topic. Quem lembra das Topic? Aquelas bichinhas azul, bonitinha, 16 lugares, compramos uma daquela. Foi a nossa primeira Topic. Lembra, pastor Esmarojo? Esmarojo trabalhava com a gente para levar os vendedores. Aí timbramos, colocamos, plano funerário, plano de assistência familiar, todo orgulhoso o motorista, chegava a arrebentar. E nós não tínhamos dinheiro para fazer seguro, não tinha nada. Eu estou lá no Presidente Kennedy e recebo uma notícia. Lá perto do Maranguape, depois da subida do Maranguape, indo em sentido a Palmácia, uma azieira, distrito de Maranguape. O senhor sabe o que aconteceu? O seu carro, aquela Topic, quebrou a barra de direção, avançou a pista contrária, deu na frente de um ônibus. E aí eu disse, meu Deus, a minha preocupação foi com bem material? Não, foi com cada uma daquelas pessoas. Eu e minha esposa fomos para lá, corremos para aquele lugar preocupado com cada funcionário que ali se encontrava. Nem olhei para aquelas coisas, irmãos, que não subiu para a nossa cabeça. E foi um prejuízo grande, mas nós nos preocupamos com as vidas, para a glória do Senhor. Não morreu ninguém, o anjo segurou todo mundo. As pessoas falaram, como é que pode? Como que não morreu ninguém numa batida dessa? A frente chegou no meio, a traseira quase foi para frente. Deu um nó, foi uma pancada forte na frente de um ônibus, mas não morreu nenhum funcionário, porém o carro se perdeu. Meu irmão, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando você não se importa com o material, isso se torna ele vem sem você correr atrás. Quantos estão entendendo aqui até aqui? Fala, eu vou viver. A melhor coisa para você viver é quando você não se preocupa com as coisas, que as coisas não consumam você. Claro que a preocupação venha, mas que ela não seja de nos consumir. Mas nós lancemos as nossas petições diante do Senhor. Fala, eu lanço diante do Senhor. Quando você não está arraigado, grudado ou firmado nas coisas, mas somente em Deus, tudo fica mais fácil. Me ajuda a pregar, fala para o teu irmão, a tua irmã que está ao teu lado, fala assim, quando um ser humano não está arraigado, grudado, pegado, firmado nas coisas, tudo fica mais fácil. Satanás, ele é um construtor de barreiras, gosta de sujar o nosso caminho, gosta de fazer coisas para nos parar, para nos impedir de romper. Mas quando você não está preocupado com isso,
pode ter certeza, tudo vai cooperar para o seu próprio bem, porque você está alegrando o coração do Senhor. Em Neemias 8:10, a parte B do versículo diz que a alegria do Senhor a alegria do Senhor é a nossa. Mas a alegria de quem? A alegria, ela é do Senhor. E como nós alegramos ao Senhor? Depende da forma como nós vivemos, depende de como a nossa reação diante das situações e circunstâncias, como nós nos relacionamos em família, como cônjuges, como casal, pai, com relação aos filhos, os filhos em relação aos seus pais. Nós alegramos o coração do Senhor. E quando nós vivemos isso, nós não vamos viver uma vida de lamento. Fala, eu não vou viver uma vida de lamento, frustrações e decepções. Eu não vou viver uma vida de lamento, de frustração e decepções. As pessoas que me decepcionam são problemas delas. Eu não vou viver lamentando, sem ressentimento. Me ajuda a pregar, fala, sem ressentimento. O que é isso? Não vou guardar no meu coração. No meu coração não tem espaço para ressentimento. No meu coração não tem espaço para mágoa. No meu coração não tem espaço para o ódio. No meu coração não tem espaço, sabe, para o desejo maligno, maléfico. No meu coração tem espaço para o eterno, para o todo-poderoso. Oh, aleluia. Pastor, tem tanto testemunho para dar nessa área, né, filho? Muitos testemunhos. Mas eu vou para a palavra. Ser feliz só quando tudo vai bem, ou quando tudo está dando certo, ou somente quando estivermos prosperando, viveremos uma vida triste o tempo todo. Anota isso aí para você não esquecer. Ser feliz só quando tudo vai bem, ou quando tudo está dando certo, ou somente quando estivermos prosperando, viveremos uma vida de tristeza. Quantos estão entendendo? É o cara que um dia está sorrindo, no outro dia está amargurado. Aleluia. A minha alegria é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Eu sei que hoje no nosso país, no nosso Brasil, a palavra é de triunfalismo. No nosso país a palavra é de conquistar, é de não sei o que, é de ter. E tem as técnicas, tem os meios, tem todas as técnicas aí. Tem uns cursos de coach, tem muitos outros. Tem um passo, 3 passos para a esquerda, 3 para a direita, não sei o que, de conquistar, de lançar a palavra positiva que vai. E às vezes as pessoas colocam um fardo sobre as suas costas tão grande. Uns conseguem, outros não. Pastor, o senhor fez quanto desses cursos? Poderia até fazer, mas eu optei por acreditar na palavra do Senhor. E de lá para cá, meu irmão, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu optei em crer na palavra do Senhor. E eu, para a glória de Deus, fui chamado a semana que vem para ir lá em São Paulo ministrar para um grupo de empresários. Imagina eu ministrar para empresários, não sei nem falar o português direito, irmão. E eu não tenho um curso, eu não postei, eu sou isso, eu sou aquilo, sou isso, eu sou aquilo. Me convidaram, amém, louvado seja o nome do Senhor. Alguma coisa boa eles viram. Chega lá, eu vou falar, sabe o quê? Imagina só o que eu vou falar para eles. Eu já tenho um versículo já, aleluia, Salmo 84, 11, esse vai ser o versículo base. Solta aí o 11, Salmo 84, 11, meu irmão. Eu já tenho a base, aleluia. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com... Eita!
o meu Deus não recusa nenhum bem aos que andam em integridade. Está o segredo, meu filho. Por isso que a palavra de Deus diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu gosto disso, irmão. Ah, como eu gosto. Oh, glória. Oh, aleluia. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto. Sou apaixonado pela Bíblia, pelas coisas de Deus. A gente trabalha com a Bíblia, com a palavra de Deus. Minha esposa, testemunha fiel, os meus filhos, todos dentro de casa, os que trabalham comigo sabem. Olha, o caminho é por aqui, irmão. O caminho é por aqui. O caminho é por aqui. Esse dia chegou uma pessoa mostrando um projeto para mim e disse: pastor, nós colocar esse projeto, a gente vai receber tantos mil. E a gente coloca assim, 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 assim. E eu vi o projeto, está muito bonito, está maravilhoso. Portanto, eu olhei: dá para a gente fazer isso aqui? Dá para a gente fazer isso aqui? Dá para a gente fazer isso aqui? Dá para a gente... Não, isso aqui não dá. Eu falei: então tem que mudar. Então por quê? Porque a gente trabalha, ei meu irmão, quando você trabalha no vertical, no horizontal, dá tudo certo. Tem gente que quer ganhar aqui, ganha aqui que é melhor. Aqui, meu irmão, é de goleada. Quantos estão entendendo? Quem está entendendo? Está entendendo, irmão? Tem que ganhar aqui, ó, com o papai do céu. Ganha com ele, que aqui na frente é como aquela música da Cassiane. E Deus vai na frente, né, limpando os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que ele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Quem está entendendo? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Oh! Com muito louvor, Pierre. A gente precisa isso, porque Deus está falando. Salmo 42:5 diz: porque está batido a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua esperança. Porque está batido a minha alma, porque está batida. Fala para você. Você entrou aqui, eu não sei como você chegou, talvez com a alma batida, com a alma perturbada, sabe, o inimigo querendo te desestabilizar, o inimigo querendo te colocar para baixo, o inimigo querendo fazer você pisar. Meu irmão, se você andar correndo nas avenidas vai ficar mais caro, tu vai tomar multa uma atrás da outra, e depois quando você for fazer o licenciamento tem que vender o carro para pagar. Quem está entendendo? Porque te perturbas em mim, ó minha alma. Porque está na Bíblia, coloca aí, filho, coloca. Salmo 42:5, vamos Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Olha aí um princípio, oh aleluia. Por que estás abatida, minha alma? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Ele está na minha frente. Fala: Deus está na minha frente. Deus está na minha frente. Levanta sua mão para o Senhor e diz: eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Fala: Jesus me fortalece, o meu Deus me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu não vou perder o equilíbrio, não vou ficar desequilibrado em meio a um diagnóstico de uma doença, sei lá, ou porque uma porta de emprego fechou, porque alguma coisa não deu certo, não deu errado. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Se uma porta fechou, Deus vai abrir uma outra maior. Receba isso para a tua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Simplesmente creia, toma posse, creia que Ele está trabalhando, Deus está trabalhando, Ele está na nossa frente, meu irmão. Deus não rejeita a oração,
Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Declare conosco. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está falando, Ele falou hoje aqui, irmãos. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Do seu louvor invade os céus estão abertos. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vamos declarar isso. Com muito louvor, com muito louvor. Diante das lutas, diante das guerras, com muito louvor. não pare. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Enquanto você adora, Deus trabalha. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Contigo, de
noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Irmãos, o tempo está a favor daqueles que confiam no Senhor. O tempo está a favor daqueles que confiam no Senhor. Não há motivo para o desespero. Não se desespere. Não se desespere. Hoje Deus vai libertar pessoas da depressão aqui hoje. Aliás, você que, enquanto eu vou ministrando aqui, você que está vivendo uma depressão, algo que estava desestabilizando a sua vida emocionalmente, vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui o mais rápido possível, aqui na frente os pastores vão te ungir. Vem aqui, em nome de Jesus. Se tiver, vem aqui. Não tenha vergonha, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para ninguém. É só você e Deus. Quando Deus dá uma palavra de conhecimento, é porque Ele está agindo, Ele vai libertar. Os pastores vão ungindo. Deus, eu estava orando, disse: Senhor, me dá uma palavra, Pai. A palavra para a igreja, que nós precisamos ouvir. Meu Deus. Os pastores vão ungindo, vão ungindo. O tempo está a favor daqueles que confiam no Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 25:5. No Salmo 25:5 diz: guia-me com tua verdade, ensina-me. Guia-me com a tua verdade, ensina-me. Pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti. E o tempo todo. A minha esperança está em ti. O tempo todo. Fala: a minha esperança está em ti, Senhor, o tempo todo. O tempo está a favor daqueles que confiam no Senhor. Fala: eu confio no Senhor. No Salmo 33, 18, 19 diz: mas o Senhor protege. Salmo 33, 18, 19: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Mas o Senhor protege aqueles para livrá-los da morte e garantir-lhe vida, mesmo em tempos de fome. Para livrá-los da morte e garantir-lhe vida, mesmo em tempo de fome. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhe vida, mesmo em tempos de fome. Confia no seu Deus. Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidenego. Sadraque, Mesaque e Abidenego, quem deu esses nomes foi um ímpio, Nabucodonosor, para aqueles 3 jovens de Deus: Azarias, Misael e Ananias. E esses 3 jovens, eles não se dobraram, eles confiaram em Deus. Quando levantaram uma estátua para Nabucodonosor, e todo mundo tinha que se prostrar e adorar aquela estátua. Quando todos se prostraram, aqueles 3 jovens ficaram de pé. Eles ficaram como? De pé. E as pessoas falaram: vocês são loucos, prostra os joelhos. E chegaram para Nabucodonosor, um imperador, um rei da Babilônia, e disse: aqueles 3 jovens não se prostraram. Mandou chamá-los. Ao chegar diante daquele rei, ele disse: por que vocês não se prostraram? Ele falou: nós só prostramos diante do nosso Deus. Nós só prostramos diante do nosso Deus. Nós somente prostramos diante do nosso Deus.
Diz que Nabucodonosor ficou irado, e mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Que quando aqueles homens foram levar Ananias, Misael e Azarias para a fornalha, os homens que os lançaram morreram queimados. Porém, Nabucodonosor olhou e viu, e disse: tem um outro homem, um quarto homem na fornalha, com vestes resplandecente como um Deus. Mas quem disse que era o quarto homem foi o homem. Ele não é o quarto homem, ele é o primeiro. Se Jesus ali mostra Cristo, se não fosse Deus primeiro na fornalha, estando lá dentro da fornalha, aqueles 3 jovens teriam morrido como os outros morreram. Que esse negócio do quarto homem na fornalha, que papo é esse? Ele é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto foram os outros 3 que chegaram. Não pense que você está só. Não pense que você entrou nessa sozinho. Deus está na frente. Só confie e acredite no nome do Senhor Jesus. Deus está com você na sua luta. Deus está com você na sua batalha. Deus está com você na sua guerra, na sua peleja. A fornalha que o inimigo mandou acender pode ter sido 7 vezes mais altas para querer nos devorar, nos destruir, para querer nos sucumbir. Mas Deus tem mais. Deus tem muitos mais. Eu creio. E você crê comigo? Nós cremos. Nós cremos juntos. Fala comigo. O meu Deus está na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E Ele enviou anjos para lutar, para combater, para estar na minha frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Começa a orar, começa a falar com Ele. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Só creia, simplesmente creia. Creia. Oh, aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve, simplesmente louve. louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a
Senhor Deus e Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos, sonhamos ou imaginamos, por meio daquele que age através das nossas vidas. Está escrito na Tua palavra, Efésios 3:20, Pai. E nós cremos que o Senhor está em nós. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor está em nós. É na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus que nós declaramos libertação. Libertação, vidas sejam libertas, que sejam libertas, mulheres sejam libertas, homens sejam libertos, jovens sejam libertos, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda a depressão, tudo aquilo que tem desestabilizado essa pessoa emocionalmente, caia por terra agora, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Toda a seta inflamada do inimigo com que foi lançada contra a vida dessa mulher, contra a vida desse jovem, contra a vida desse homem, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, seja quebrado, seja quebrada, destruída agora, em nome do Senhor Jesus. Seja liberta, seja liberto, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Sejam destruídos, seja quebrado agora. Vem, meu Deus, vem, meu Deus, vem com o teu poder e com a tua graça, manifesta o poder do Senhor. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Vem, meu Deus, restaura vidas, restaura famílias. Envia teus anjos, Senhor. Eu quero miríades aqui, Senhor. Eu quero miríades, milhares de anjos aqui dentro, pelejando também, lutando, batalhando. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Caia por terra toda ação de demônios, toda ação do inferno. Que essas muralhas sejam destruídas agora em nome de Jesus. Fortalezas sejam quebradas em nome de Jesus. Só nós declaramos curas. Nós repreendemos toda enfermidade, espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Toda doença, todas as doenças, caroços, malignos ou benignos, em nome de Jesus, saia. Câncer, saia. Declaramos a cura em nome do Senhor Jesus. Senhor, restaura o lar, restaura a família, casamentos sejam restaurados em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abra portas, que portas sejam abertas, uma porta de trabalho, uma porta de emprego para o teu filho que está desempregado, sua filha que está desempregada. Abra portas, meu Deus, para esse empresário, para esse comerciante, para esse trabalhador autônomo, trabalhador liberal. Senhor, dê sabedoria, dê ideias, projetos, novos projetos, em nome do Senhor Jesus. Que o teu filho tenha um projeto, uma ideia divina, uma ideia vinda do alto, uma ideia vinda do Senhor, que venha fazer a diferença, que seja para a tua glória. Fala para você que está em busca e precisa de um projeto, de uma ideia. Levanta suas mãos para Deus e repita comigo essa palavra dizendo assim: Senhor, eu te peço, me dê a sabedoria, me dê ideias, me dê projetos, e que tudo isso seja para a tua glória. Usa-me para a tua glória. Que tudo aquilo que o Senhor venha colocar nas minhas mãos seja para a tua glória. Tudo aquilo que o Senhor colocar na minha casa, na minha família, seja para a tua glória. Seja para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os céus estejam abertos sobre a vida dos teus filhos, sobre este lugar, sobre esse altar, sobre esse ministério de louvor, sobre toda a igreja, sobre a Fortaleza, sobre nossa cidade de Fortaleza, sobre o nosso Ceará, sobre todo o nosso povo, sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Abra as portas para o Brasil, Pai. Abra as portas, restaura as famílias, em nome de Jesus. Abaixe suas mãos, coloque a mão no seu coração e ore em espírito. Senhor, enche esse coração. Vai orando.
E eu quero falar com você que ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, não tinha aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas nessa noite você ouviu a palavra do Senhor e entrega a tua vida para Jesus e toma a decisão de entregar a tua vida, aceitar a Jesus. Levanta a sua mão direita assim para me ver. Onde você está aí mesmo, por favor. Só levanta a sua mão direita. Amém, amém, amém. Você que estava afastada dos caminhos do Senhor, e toma a decisão de se reconciliar, de voltar para Jesus, de se reconciliar com Cristo, dizer: Cristo, Jesus Cristo, opera em minha vida, age através de mim. Eu quero viver, eu quero também declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por meio daquele que me fortalece, por meio daquele que me dá equilíbrio, por meio daquele que me dá estabilidade, por meio daquele que me dá direcionamento e me faz vencer o pecado, em nome de Jesus, amém, amém. Você que entregou a tua vida para Jesus, tomou a decisão de se reconciliar com Jesus, vem aqui comigo, vem aqui na frente, por favor, vem aqui. Você tomou a decisão de se reconciliar com Jesus, aceitar a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Tem vidas para Jesus, irmãos. Os irmãos voltam, oh glória. Tem mais vidas para Jesus? Se tiver, vem aqui, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa, Jesus, porque nesta noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, e faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Senhor Deus e Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas, encha-os com a tua graça, porque nós cremos, como está escrito na tua palavra: as coisas velhas para trás ficaram, eis que o Senhor faz tudo novo, tudo novo. Ouça e nunca se esqueça: tudo novo. Amém? E graças a Deus. Quero convidar vocês, por favor, vimos aqui, a gente quer pegar o nome de vocês, a gente vai anotar para estar orando. Vamos glorificar a Deus, aplaudir a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe, em nome de Jesus.